Nosso papel de compreender, de ser ouvinte, né? Então, de desvendar essas coisas, eles não entendem suas atitudes, os seus impulsos, as suas escolhas, os seus questionamentos, tem uma confusão interior. Na juventude, no início da adolescência, então, é um desequilíbrio total, é muito hormônio junto, e a gente está ali para ajustar. Para isso, a gente precisa saber do que o ser humano é feito, né? Para a gente não se impressionar. O jogo não está ganho, e também não está perdido, nesse sentido, né? Então, os nossos filhos, adolescentes, crianças jovens, assim, mais velhinhas, pequenas, a história está só começando. Eles têm o quê? 12, 13, 14, 15 anos, vão viver até os 80? A história está só começando. Então a gente está ali no início do processo e eles não estão sozinhos. Eles estão ali com a gente para ajudá-los, certo? Com o adolescente se passa isso. Mais do que sermão, é isso, a gente precisa compreender. Mais do que passar sermão para eles e ficar lá, passar ordem, não sei o que, a gente precisa compreender, porque o adolescente ele se sente responsável por si. Ele tem tentativas crescentes de ser autônomo, de ser um adulto, de colocar para fora todas essas potências que estão surgindo, totalmente cheias de virilidade, não só para os meninos, mas para as meninas também, da inteligência, da sua vontade, os seus afetos, está tudo ali funcionando, ele não está entendendo muito bem como é que isso está funcionando direito, né? Tem um monte de hormônio, ele está sentindo muita coisa, as suas sensações estão muito afloradas, mas ao mesmo tempo ele já formou alguns conceitos universais, mas esses conceitos universais ele coloca em xeque, ele coloca em questionamento, ele pergunta por quê, não porque ele quer te desafiar, mas ele quer saber qual é a sua resposta, para que você responda a ele de maneira satisfatória, para que ele saiba bem, tá bom, é por aí mesmo, realmente me convenceu, tocou no meu coração, é por aí que eu quero ir, né? Então a gente precisa ter respostas de fato, se a gente não souber, que a gente procure. Então o adolescente ele tem essas tentativas crescentes de autonomia, mas como uma criança pequena que está aprendendo a andar, ao mesmo tempo que ela quer soltar da mão da mãe, ela também quer que os pais estejam ali perto para se ela cair, eles segurarem. E então o adolescente é esse ser, que ao mesmo tempo que ele quer fazer tudo sozinho, ele também quer ter uma retaguarda, né? E a gente precisa ser essa retaguarda, a gente precisa dominar a nossa inquietação de não deixá-lo crescer, de não deixá-lo, de fato, tomar posse dessas faculdades que são faculdades próprias de um adulto. Então, de fato, a gente precisa dominar isso e, ao mesmo tempo, ampará-los no que eles precisam, né? Então, a gente precisa conhecer os nossos filhos, mas não se impressionar com as suas mudanças radicais que vão acontecer, né? A partir dos 6, 7 anos, eles muitas vezes mudam radicalmente. Às vezes a gente acha, quantas vezes as pessoas falam, não, porque meu filho, com 2, 3 anos, eu tenho certeza que ele tem um temperamento tal. Passa para 7 anos, muda completamente. Passa na adolescente, muda completamente. Né? Muda muito, porque eles mudam mesmo. Eles mudam. Às vezes dá a sensação que eles mudaram até de personalidade, de se transformarem em outras pessoas, né? Ou porque amadureceram de fato, ou porque estão ainda com pontos que estão fraquejando ainda, e muitas vezes esses é que estão aparecendo e que a gente precisa ajustar. Então a gente precisa, nessa de compreender, respeitar as dúvidas e as convicções, principalmente das crianças maiores e dos adolescentes, né? As suas dúvidas, as suas convicções, né? Em relação à religião, em relação ao aborto, em relação ao comunismo, em relação ao feminismo, em relação a várias coisas. Então a gente precisa saber desses assuntos para a gente saber um lado e outro, para a gente poder, bem, o que ele pensa sobre isso? O que o fez pensar sobre isso? E como que eu posso ajudá-lo a pensar pelo outro lado? Porque ao mesmo tempo que os adolescentes querem andar em bando e querem meio que e acham que, e a gente vai falar sobre isso, que eles querem saber das coisas através dos seus pares e através dos seus influencers hoje em dia, né, que antigamente eram os professores de história, hoje eles acho que nem não são mais os principais, né? Ao mesmo tempo que isso é verdade, ao mesmo tempo, quando eles vêm com uma ideia nova,
quando eles descobrem algo, vocês não estão chegando num ponto aqui que é importante. Estão nos manipulando, estão fazendo gato e sapato de nós. Eles se revoltam e eles querem responder, né? E principalmente dependendo do temperamento, querem de fato brigar, querem brigar com o professor, querem brigar, enfim, com os seus pares muitas vezes, porque descobriram uma verdade, né? Então a gente precisa ajudar os nossos filhos nesse sentido. Então, escutar as suas ideias, ajudar aqueles que tenham argumentos para as suas próprias ideias, argumentos contra as suas próprias ideias. É uma visão infantil do mundo a gente só olhar para um lado da história. Então a gente precisa passar isso para eles. Você está tendo uma visão infantil de olhar apenas para um lado. É necessário você olhar para os dois. Porque senão você pode estar sendo feito de trouxa e não estar percebendo. Vamos ver junto? Vamos estudar junto? Vamos ler esse livro junto? Vamos ver esse documentário junto? Nossa, hoje em dia a gente tem uma gama enorme de coisas à nossa disposição. Vamos pensar junto. Eu não tenho essa resposta, mas eu vou pesquisar. E pesquisa e vai lá saber. Bem, esses números que estão dizendo para você que são assim, eu pesquisei, na verdade não são. E a gente ter essa conversa, né? Isso alimenta a nossa autoridade, o respeito que eles têm a nós e os ajuda de fato a que sejam bem formados. Nesse momento, ter pessoas no nosso círculo social, no círculo social deles, que sejam essas pessoas, que façam esse trabalho, é muito, muito salutar para os adolescentes, muito mesmo.